Muito bem, estamos de volta, desta vez trazendo a semana 5, PET 3, oitavo ano do ensino fundamental. Portanto, você é aluna, você é aluno, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Aqui é o professor Marcos Casella, o professor de História de vocês. Vamos então abordar a semana 5 do PET 3, oitavo ano do ensino fundamental. Tema: Brasil e Império, o segundo reinado, 1840 a 1889. Neste PET, plano de estudo doutorado, iremos dar uma ênfase às habilidades 15 e 18 do currículo de História do oitavo ano. Os anos finais do Império, 1870 a 1889. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai gerou algumas consequências negativas para o Brasil, como o endividamento com bancos ingleses e a inflação, devido à emissão de moedas. Além disso, o exército brasileiro, preterido frente à Guarda Nacional, ganhou destaque na sociedade, mas não influenciava na política. Os soldados e líderes militares lutaram ao lado de argentinos e uruguaios, governos republicanos. Combateram o presidente Solano Lopes, general e presidente do Paraguai. O uso de escravo nos combates em troca da liberdade gerou uma empatia dos militares com a causa abolicionista. Ademais, em 1870, é fundado o Partido Republicano. Ou seja, os gastos da guerra, a pressão pelo fim da escravidão, os exemplos republicanos e a falta de participação política de determinados setores sociais no sistema excludente da política imperial foi minando a força da monarquia, que se sustentava principalmente na elite cafeeira fluminense e no apoio da Igreja Católica. Situações conflituosas entre a monarquia e a sociedade, como a questão religiosa, a questão escravista, a questão militar e a questão republicana, permitiram a derrubada da família real, ou melhor dizendo, a família imperial brasileira, em novembro de 1889. Após a Guerra do Paraguai, os militares passaram a ter maior visibilidade no cenário político. Então aí vamos abordar então a questão militar, né? Vamos entender então o posicionamento dos militares após a Guerra do Paraguai. De uma mal organizada instituição, o exército passou a atrair os olhos de jovens provenientes de classes sociais mais baixas. Apesar da vitória em terras estrangeiras, os salários e a própria carreira militar não eram alvo da atenção das autoridades monárquicas. Há quem afirma que Dom Pedro II gostava mais da marinha do que do próprio exército. A questão republicana. Aí entra uma disputa entre defensores da monarquia e seus críticos, que afirmavam que a monarquia era um entrave ao desenvolvimento nacional. Após a Guerra do Paraguai, ao aumento do prestígio dos militares, que eram defensores da ideia republicana. E aí também entra a influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também afirmavam, que a América é república, portanto o Brasil deveria ser república. Entra outra questão aqui também, que é a criação do Partido Republicano Paulista, o PRP, e a criação do Partido Republicano Mineiro, o PRM, divulgando aí ideias republicanas. A questão religiosa. Conflito ocorrido na década de 1870, iniciado como um enfrentamento entre a Igreja Católica e a maçonaria, e que desencadeou uma grave questão de Estado. Aí entra a questão seguinte: foi uma lei do Papa Pio X, decretando que os maçons não poderiam mais frequentar a igreja. E aí os bispos de Olinda resolvem seguir à risca a determinação papal, entrando em conflito com o imperador, que é contra essa posição, já que no Brasil toda ordem dada pelo Papa deveria ter a aprovação do Império, pelo regime chamado de padroado. Portanto, toda a ordem papal
deveria ter a aprovação do imperador Dom Pedro II, e ele não concorda. E aí entra um entrave entre a igreja e o governo imperial. Suas causas são fundadas em divergências irreconciliáveis entre o liberalismo e o regime do padroado. Portanto, aí nesse momento, a igreja passa a apoiar também as questões republicanas, e isolando cada vez mais o imperador Dom Pedro II. Outra questão a ser levantada é a questão escravista. O abolicionismo ganhou fôlego após a Guerra do Paraguai. Na América, o fim da escravidão nos Estados Unidos na década de 1860 tornaram o Brasil a única grande nação escravista no continente, além de Cuba. O Brasil, portanto, vai ser o último a abolir a escravidão na América. O escravismo brasileiro era atacado no exterior por ligas inglesas favoráveis aos direitos humanos. Internamente, libertos, abolicionistas, republicanos e liberais combatiam o infame comércio, ou seja, combatiam a escravidão. O movimento pela emancipação dos escravos no Brasil iniciou em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico interoceânico. Depois foram aprovadas as Leis do Ventre Livre, também chamada de Lei Rio Branco, do dia 28 de setembro de 1871. Essa lei tornava livre os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Mas entravam, porém, essa criança tinha que ficar até os 12 anos sob o comando do fazendeiro, e aí se decidiu o que ia fazer. Então, quer dizer, não era uma coisa imediata. Conforme todas as leis abolicionistas, elas eram o quê? Lentas, graduais e seguras, de forma que a elite sentia-se favorável. Lei dos Sexagenários, ou Saraiva Cotegipe, no dia 28 de setembro de 1885. Essa lei tornava livres os escravos maiores de 60 anos. Aí entra uma outra questão, né? Um escravo dificilmente, com a vida dura na lavoura e as péssimas condições, chegava a 60 anos. E quando chegava, estava já debilitado. Então, essa lei é uma questão polêmica também. Em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, todos os escravos e escravas se sentiram e se tornaram libertos. Aí entra uma questão. Olha, os fazendeiros exigem uma indenização por parte do governo imperial. A falta de indenizações aos proprietários escravistas lesou o direito de propriedade e acelerou a queda do império. Então aí os republicanos, os fazendeiros, vão se posicionar contra o império. Eles exigem uma indenização por cada escravo posto em liberdade. Como o governo imperial não paga essa indenização, eles também se colocam ao lado dos republicanos e a favor da República no Brasil, que é proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Portanto, está aí. Vamos abordar então a questão do café. O café desponta como o principal produto da economia brasileira. Desde o início do século XIX, pelo menos o Vale do Paraíba se viu ocupado por extensas fazendas de café. Até 1870, essa região foi a principal produtora do café exportado pelo Império Brasileiro. E desde a segunda metade do século XIX, muitos fazendeiros buscavam novas áreas de cultivo no centro-oeste paulista, impulsionado pelo solo de terra roxa, entre aspas, né? Roxa é porque os italianos falavam rossa, rossa é vermelho, essa terra vermelha é semelhante à terra encontrada aqui na nossa região, que também é produtora de café. O brasileiro não entendia direito e terra roça passou a ser terra roxa. Com o crescimento da produção cafeeira, iniciou também a instalação de ferrovias para atender ao deslocamento da produção das fazendas até os portos no litoral. Destaque aí para o Porto de Santos, em São Paulo, e para o Porto da cidade do Rio de Janeiro. A modernização econômica do Império esteve atrelada à tarifa Alves Branco, 1844,
que aumentou os impostos sobre vários produtos importados e incentivou a produção nacional. E pela Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu a entrada de escravos, ou seja, proibiu o tráfico de escravos. O capital que deixou de ser gasto com a compra de cativos escravos, somado ao capital gerado pela venda de café, foi sendo investido gradativamente em novos negócios. Nesses novos negócios se destacou o Barão de Mauá, entusiasta da industrialização nacional e que criou diversas empresas. Então vamos pensar o seguinte: o dinheiro que antes era investido na compra de escravos por atravessadores, especuladores, e também o dinheiro que passa a ser aferido com o lucro, né, do café, esse dinheiro passa a ser investido agora na industrialização do Brasil. É o nascimento das nossas primeiras indústrias aqui no nosso território. Falando da era Mauá, do Barão de Mauá, a gente fala de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá e depois Visconde de Mauá. Foi um comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro. Ao longo de sua vida, foi merecedor por contribuição à industrialização do Brasil no período imperial. Dos títulos de nobreza, primeiro ele foi barão, em 1854, e depois recebeu o título de Visconde, dado por Dom Pedro II, quando o Barão de Mauá interligou aí a linha de telégrafo, que era um desejo antigo de Dom Pedro II, interligando a cidade do Rio de Janeiro a Lisboa. É um cabo submarino, e dizem aí pela biografia do Barão de Mauá que ele fez isso com seus próprios custos, com seu próprio dinheiro. Ele estendeu uma linha de cabo telefônico, telégrafo, melhor dizendo, oceânico, no oceano, interligando aí o porto do Rio de Janeiro ao porto de Lisboa. E aí o telégrafo passou a funcionar. Um grande progresso para a época, tá? Mauá foi pioneiro em várias áreas da economia do Brasil. Dentre as suas maiores realizações, encontra-se a implantação da primeira fundição de ferro e estaleiro no país, a construção da primeira ferrovia brasileira, a estrada de ferro Mauá, na cidade de Magé, atual estado do Rio de Janeiro, o início da exploração do rio Amazonas e seus afluentes, bem como Guaíba e afluentes no Rio Grande do Sul, com barcos a vapor. Isso foi uma grande novidade também. A instalação da iluminação pública a gás no Rio de Janeiro revolucionou a cidade do Rio de Janeiro. A criação do terceiro Banco do Brasil, o primeiro foi em 1808, concretizou em 1829 a possibilidade existente em seu estatuto de dissolver ao final de 20 anos, e a instalação do cabo submarino telegráfico, eu falei, entre a América do Sul, ou seja, o porto no Rio de Janeiro, e a Europa. Essa aí, junto com a iluminação a gás do Rio de Janeiro, é considerada aí uma revolução para a época, colocando o Brasil aí em outro patamar. Aqui a gente mostra, Banco Mauá, ele aqui, retrato do Irineu Evangelista, a primeira ferrovia, e aqui a sua grande estrutura, as ferrovias e as suas indústrias. Vale destacar também que ainda no Império iniciou a extração de borracha na floresta amazônica. O ciclo econômico da borracha, que atendia com essa matéria-prima a expansão industrial europeia e principalmente dos Estados Unidos, enriqueceu a elite da região e foi atividade econômica de destaque até a terceira década do século XX. Deve-se ressaltar também que, além dos produtos de exportação conhecidos e famosos na história nacional, o Brasil possuía um gigante mercado interno, que gerava um grande volume de capital. Destaque aí para a criação de gado, produção de alimentos, confecção de tecidos, onde se destacavam aí a economia endógena. Portanto, está aí. A questão do ciclo da borracha está diretamente ligada ao nascimento da indústria do automóvel,
onde aí o Brasil vai ser o grande produtor da borracha, né, a seringueira. Se extrai aí o látex que se produz a borracha, que era usado em várias partes dos primeiros automóveis. Depois os ingleses, percebendo essa grande utilização, entre aspas, roubam as nossas seringueiras, vão plantar lá na Malásia a um custo menor e uma produção maior, e aí despenca o preço das nossas borrachas e, consequentemente, aí coloca fim ao ciclo da borracha. Vale ressaltar também que, dentro desse contexto, a gente tem que ver aí a descoberta e uso do petróleo também. Sobre as relações econômicas do Império, vamos ler agora um relato. Os tropeiros, muitas vezes pequenos comerciantes independentes, compravam suas mulas numa feira de gado que se realizava ao sul da província de São Paulo, de condutores que as traziam em grande quantidade do Rio Grande do Sul. Além de transportar as colheitas até os portos, os tropeiros ligavam as cidades do interior na direção norte, unindo as ricas zonas cafeeiras de São Paulo e do Rio de Janeiro com as regiões produtoras de açúcar da Bahia e de Pernambuco, e indo além, com o Piauí, o Maranhão e o Pará. Alguns acabavam comprando terras e se tornando fazendeiros, enquanto cidades portuárias se preocupavam mais com o comércio oceânico com a Europa do que com o intercâmbio comercial entre uma e outra. A região interiorana de cada uma delas estava interligada por uma rede de caminhos cruzados, por onde aí o caminho era desbravado pelas mulas. Então é importante aí, mais uma vez, destacar aí o caminho dos tropeiros, né? Antes a gente falou aí do caminho do ouro, né? Os tropeiros da época da mineração, e agora os tropeiros aí do século XIX. Assim, com essa reflexão e esse relato, a gente fecha aí a semana 5 do PET 3, 8º ano do ensino fundamental. Todos vocês que estiveram comigo até agora, muito obrigado pela atenção, e daqui a pouquinho eu retorno trazendo a semana 6 do PET 3, tá ok? No mais, muito obrigado e até daqui a pouquinho. Não posso esquecer, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá ok? É no nosso canal no YouTube, Geografia e História, professores Marcos e Verônica e Marcos. Ative lá o sininho para receber notificações de novas postagens, tá ok? Então dá um tempinho aí que eu retorno trazendo a aula 6 para fechar esse PET 3. Muito obrigado.